O saneamento básico é um dos maiores desafios do Brasil, mas na comunidade da Mangueira, no Rio de Janeiro, a solução está vindo de dentro do próprio território, unindo ciência e saberes locais. Hoje, vamos conhecer uma tecnologia inovadora que transforma óleo de cozinha usado em um poderoso sabão ecológico capaz de tratar o esgoto. É o projeto Omiaê, que utiliza a biorremediação para limpar a água e gerar renda. Para nos explicar como essa ecofábrica funciona, recebemos hoje Jéssica Delgado, coordenadora administrativa, e o Bruno Pierre, coordenador executivo do projeto Omiaê, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos conversar com Jéssica Delgado e Bruno Pierre sobre como a ciência e a tecnologia social estão transformando a realidade do saneamento na Mangueira através do projeto Omiaê. Olá, Jéssica, Bruno, muito bem-vindos. Tudo bom, Renata? Obrigado pelo convite. Obrigada, uma boa tarde. Tudo jóia. Bom, antes de mais nada, o que é o Instituto Singular Ideias Inovadoras e qual a sua atuação na comunidade? Então, o Instituto Singular, ele é uma empresa sem fins lucrativos, né? O que na linguagem popular as pessoas conhecem como ONG no Brasil. É uma instituição que tem um papel muito ativo e totalmente focada na questão da sustentabilidade e do impacto socioambiental. Então, é uma empresa, né? Uma instituição que está muito atuante na cidade do Rio de Janeiro, em outras regiões próximas aqui da região metropolitana, atuando em diversas frentes relacionadas à sustentabilidade, à educação ambiental. E esse projeto Omiaê, ele é um dos projetos desse portfólio amplo da instituição, que, como eu mencionei, né, tem esse foco muito grande na questão do impacto social positivo e na mudança de realidades de áreas de vulnerabilidade. Perfeito. E, Bruno, Jéssica, como que esse projeto ele transforma um grande vilão ambiental, que é o óleo de cozinha usado, que eu acho que todo mundo gera esse resíduo na sua própria casa, como uma solução? Como surgiu a ideia de criar essa ecofábrica dentro da comunidade da Mangueira? Então, surgiu da necessidade, uma demanda, não é apenas da comunidade da Mangueira, mas é uma demanda de outros lugares aqui do Brasil e do mundo, e é uma forma da gente conseguir utilizar o próprio morador como um agente do tratamento do esgoto, porque esse sabão que a gente produz aqui, ele tem componentes que tratam esse esgoto. Então, quando a gente pensou na Mangueira, a gente já tinha uma parceria com uma instituição que existe aqui, com a Associação Meninas e Mulheres do Morro. Então, a partir dessa parceria, a gente conseguiu essa abertura no território para poder atuar aqui na comunidade da Mangueira. Tá, perfeito. O termo técnico que vocês fazem, me corrijam, acho que é biorremediação. Eu queria que vocês explicassem também, de uma forma aí simples para a nossa audiência, como que esse sabão ecológico ele consegue tratar o esgoto e limpar a água. Então, o diferencial, a nossa inovação toda com relação ao projeto é essa. A gente, quando usa um sabão, a gente tem o objetivo de matar micro-organismos. Então, a gente desenvolveu uma tecnologia em parceria com a Universidade Federal Fluminense para que esses micro-organismos, que eles se mantivessem vivos durante o processo de produção do sabão. Então, esse é o nosso diferencial. A gente conseguiu manter micro-organismos selecionados que têm essa capacidade de degradar compostos orgânicos para que eles se mantivessem vivos no sabão, até então, quando a gente for utilizar esse sabão, o morador utilizar na sua casa, na sua lavagem de louça, enfim, de roupa, ele ativa esses micro-organismos que estão protegidos por cápsulas, por microencapsulamento, que a gente chama, e aí, então, ele consegue tratar o esgoto através do uso do próprio sabão. Nossa, que interessante! Muito bacana esse projeto. E a tecnologia utilizada de micro-organismos como bactéria, do gênero bacilos e leveduras, qual que é o papel desses componentes biológicos quando o sabão desce pelo ralo e chega às tubulações? Então, Renato, o que a gente tenta fazer aqui, na verdade, é imitar um pouco o que a natureza faz no ambiente naturalmente, né?
Então, os grandes responsáveis no meio ambiente pela ciclagem e transformação dos nutrientes de toda a cadeia, por exemplo, a transformação de um animal que morreu, isso volta para o planeta através do sistema de ciclagem de nutrientes, né? E os grandes responsáveis por essa ciclagem são os micro-organismos. Então, a gente tem os manguezais como grandes transformadores da reciclagem de nutrientes, a gente tem os oceanos, os rios. Então, o que a gente faz aqui é tentar mimetizar um pouco disso que acontece naturalmente, só que numa escala urbana, né? Então, esses micro-organismos que foram selecionados ao longo de anos de pesquisa, nós chegamos aí hoje numa quantidade de 11 espécies diferentes de micro-organismos. Então, a gente tem bacilos, lactobacilos, leveduras, e cada uma delas possui uma função específica dentro desse contexto, né? Então, algumas são especializadas na degradação de carbono, outras na degradação de nitrogênio. Degradação que eu digo é transformação, né? De uma forma tóxica para uma forma mais amigável para o meio ambiente. Então, esses micro-organismos, eles atuam justamente nessa transformação. Eles pegam o que, no primeiro momento, é o esgoto bruto, né? Então, a gente tem ali formas tóxicas de carbono, nitrogênio, fósforo, uma grande concentração de coliformes fecais, e eles transformam esses nutrientes em formas mais amigáveis que vão ser utilizadas no próprio meio ambiente por outros organismos para alimentação, nutrição, crescimento. Então, é justamente essa transformação de um componente inicialmente tóxico num outro componente amigável e utilizável pelo meio ambiente em si. Perfeito. E, Jéssica, acho que na sua outra fala você comentou que esse projeto ele foi desenvolvido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Qual que é a importância dessa união entre a academia e o saber comunitário, né, para garantir a segurança e a eficácia do produto? Eu acho que, antes de tudo, a gente precisa pensar um pouco na academia, fora da academia, né? A gente precisa desenvolver para poder realmente aplicar isso em uma necessidade, como é o caso do tratamento do esgoto que a gente tem hoje, em prol da própria comunidade. Então, assim, é importante a gente sempre trazer aquilo que foi estudado, tudo aquilo que foi desenvolvido na universidade para soluções reais na necessidade do nosso dia a dia. Então, é importante sempre a gente ter essa conexão, né? Levar tudo que foi estudado, desenvolvido, para realmente a gente trazer para soluções reais na necessidade do dia a dia. E, Renata, só assim, complementando também, eu acho que é muito importante, quando você tem um desenvolvimento técnico e tecnológico dessa forma, você ter o embasamento e o suporte técnico de uma instituição, né, tão robusta e com reconhecimentos da sociedade como uma Universidade Federal Fluminense. Então, isso vai além, né, de um grupo de pessoas com uma vontade de desenvolver uma tecnologia que, né, ajuda a mudar uma realidade, para uma instituição, para um grupo de pesquisa, para pesquisadores renomados que dão esse suporte técnico e a validação de que essa tecnologia desenvolvida ela é séria, foi desenvolvida dentro de parâmetros científicos. Então, essa robustez dos dados que a gente cria e da transformação que a gente realiza aqui, ela tem essa validação não só da universidade, mas do corpo científico como um todo, né? Porque cada publicação que a gente faz, ele é validado pela comunidade científica, por exemplo. Então, isso é muito importante porque demonstra que o que é feito aqui é feito de forma técnica, imparcial e muito séria. Perfeito. E realmente, né, é algo importante, como vocês mencionaram, porque há uma dificuldade na prática, eu não sei nem explicar, não sei nem se vocês também têm a resposta, dessa junção dos saberes, né, e da prática em si. Então, quando a gente consegue ter um saber de uma universidade, né, como a Universidade Federal aí, Fluminense, com essa necessidade das comunidades de um modo geral, realmente é um ganho para todo mundo, né? É um ganho para o meio ambiente, é um ganho para a sociedade, é um ganho para a saúde. Então, são inúmeros benefícios que a gente vê. E falando na questão ali desses ganhos, eu particularmente enxergo vários além do ambiental, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, além da questão ambiental, qual que é o impacto social por trás, então, desse projeto, que vocês conseguem perceber? Bom, a gente tem alguns impactos que para a gente é muito evidente, né? Ainda não que seja totalmente ambiental, mas ele flerta um pouco com o ambiental, é a questão da redução ou até mesmo eliminação do mau cheiro causado pelo esgoto, né?
Isso parece pequeno, mas para pessoas que são violentadas de tantas formas dentro de um cenário, né, dentro de um território de vulnerabilidade, você conseguir, por exemplo, jantar sem sentir o cheiro de esgoto ao mesmo tempo que você está, né, consumindo o seu alimento, isso tem um impacto social e de higiene e de bem-estar muito grande para as pessoas que têm essa mudança da realidade, né? Então, isso para a gente é um impacto talvez o mais simples da gente observar, porque essa tecnologia, talvez o primeiro resultado que a gente tenha é a diminuição, até mesmo eliminação do mau cheiro causado pelo esgoto, e a gente vê isso, as pessoas comentando como hoje é mais agradável ficar dentro de casa, sair à rua aqui da comunidade por conta dessa questão do cheiro, né? Além disso, a gente tem a questão social relacionada à geração de emprego e renda, né? Hoje nós temos aqui na comunidade da Mangueira 12 empregos gerados diretamente, todas essas pessoas que trabalham conosco são moradores da comunidade, que em outros momentos não tinham a oportunidade de trabalhar em outras ocasiões, oportunidades, né? Então a gente tem o ganho de renda mesmo das pessoas que trabalham diretamente com a gente. E no nosso caso, esse sabão que a gente desenvolve, ele é distribuído na comunidade de forma solidária. A gente não tem comercialização de absolutamente nenhum dos produtos que a gente produz aqui. E isso, evidentemente, tem também um impacto financeiro importante na vida das famílias daqui do território. A gente está falando de um território que tem um PIB per capita próximo de R$600 ao mês. Então, quando você para pensar, por exemplo, que 1 quilo de sabão em barra no mercado custa em torno de 15 a 20 reais, se você consegue diminuir de uma família que ganha um salário mínimo 15, 20, 30 reais por mês, para a gente, às vezes pode parecer pouco, mas para quem convive com uma realidade muito dura, isso é bastante significativo. Então, para além do ganho ambiental, que o projeto evidentemente é pensado para isso, né, ele também tem assim, impactos diretos na vida das pessoas, seja pela redução do custo de vida das pessoas através do ganho desses produtos, né? Hoje a gente tem o sabão em barra, a gente tem o sabão, o lava-roupa líquido, a gente tem detergente líquido, a gente tem pedra sanitária, tudo contendo essa tecnologia de limpeza do esgoto e tudo doado para a comunidade no sistema de troca. O morador dá para a gente o óleo usado, né? Então, a gente ajuda a comunidade na remoção do óleo que certamente seria descartado de forma incorreta nas vias não tradicionais de coleta de esgoto. Em contrapartida, ele recebe de forma gratuita produtos que custam 15, 20, R$5 e que, de certa forma, tem um impacto muito positivo na vida deles, porque é um produto que eles deixam de gastar. E aí isso pode virar aluguel, pode virar alimento, pode virar saúde, porque é uma questão que realmente impacta a vida das pessoas, a geração de renda, a renda, né, diminuída, a renda escassa dentro do ambiente familiar. E as nossas funcionárias, só para complementar a questão do social também, como o Bruno já falou, a gente não exigiu nenhum tipo de qualificação, todas elas foram qualificadas aqui. Então, a gente sabe da dificuldade, né, que muitas vezes, de conseguir emprego e tudo. Então, a gente consegue pegar essas meninas da comunidade, né, que são mulheres na sua maioria, e capacitá-las para que hoje elas consigam, né, quem sabe a gente abrindo uma nova unidade e elas serem as responsáveis pelas próximas unidades, se a gente tiver uma outra ecofábrica. Então, é importante que a gente capacite essas meninas também e elas aprendem, né, a partir do que é desenvolvido aqui na nossa ecofábrica. Perfeito. E vocês mencionaram a questão, né, que eu acho que é super importante também, além de todo esse impacto positivo, né, o odor que você falou, Bruno, acho que realmente para a gente que mora, né, e vive com um saneamento básico, é algo impensável você viver numa realidade onde tudo que você faz, você está sentindo cheiro, né, de esgoto. Então, fora a questão, né, eu acho que de vetores para doença, então, é um monte de coisa que você vai somando no dia a dia e que traz um benefício enorme. Mas tem também a coleta do óleo, que a coleta do óleo, eu acho que talvez seja a dor para toda e qualquer dona de casa, né? O que eu faço com esse óleo sujo, usado, aonde eu descarto? Por mais que, às vezes, eu queira dar uma destinação correta, nem sempre eu tenho meio fácil para descartar, e a gente sabe que esse descarte, na sua grande maioria,
ele acaba sendo feito de forma irregular. Então, pelo que, né, eu tenho aqui de informação, acho que vocês já coletaram mais de 3.200 litros de óleo. Fala um pouquinho também para qual seria o impacto ambiental se esse volume tivesse sido descartado de forma incorreta na natureza. Porque isso acho que ninguém para muito para pensar quando está fazendo esse descarte, né? E eu acho que é uma coisa importante também. Perfeito. Então, a gente já... Esses números eles vão sendo atualizados constantemente, né? Já recebemos agora mais, enfim, de pouquinho em pouquinho. Já chegamos a mais de 4 mil litros, isso representa menos contaminação de 100 milhões de litros de água, né? 1 litro de óleo, ele é capaz de contaminar até 25 mil litros de água. Então, a partir dessa conscientização da população, dessa conversa que a gente sempre tem com eles, explica, é muito além da troca do óleo pelo sabão, né? A gente acaba tendo também uma educação ambiental, explicando a importância do processo que está sendo feito aqui. Então, é muito importante, nós fomos muito abraçados pela comunidade, os resultados são muito bons, a gente tem 9 meses de projeto, e já chegamos a um número, né, significativo, aí, 4 mil litros de óleo coletado aqui na comunidade com os moradores. E é o dia a dia, assim, a gente sempre conversa com eles, participa de ações aqui na comunidade, e eles hoje entendem o que está sendo feito, tanto que a gente passa aqui parado, olha, eu estou com um pouquinho de óleo, não, a gente pode trazer para a gente esse óleo, para a gente... Porque é isso, né? Vai além da questão da entrega do sabão, né? Do sabão em barra, enfim, ou dos outros produtos que a gente faz aqui, é realmente essa questão de entender a importância do que está sendo feito, entender que eles se tornam parte de um processo muito maior, né? Então, eu acho que vai por esse caminho. Perfeito. E Jéssica, você mencionou a questão da educação ambiental, né? Que é um trabalho que de forma, né, indiretamente que vocês estão fazendo, com certeza você tem toda uma educação ambiental por detrás. Agora, tudo que é novo, normalmente ele gera, sei, pelo desconhecimento, mas às vezes, né, uma negação. Por um acaso, vocês sentiram isso, né? Talvez uma dificuldade no começo de ter esse óleo, a participação comunitária, porque estou fazendo um paralelo em relação, às vezes, à reciclagem, né? E a gente sabe que cada vez mais a gente tem as comunidades se envolvendo, mas muito, talvez, pelos filhos que vão crescendo com uma nova educação e vão conscientizando isso dentro de casa. A questão do consumo de água, do desperdício, o óleo, talvez, porque, né, algo realmente, eu não sei o que eu vou fazer, eu ia jogar, então talvez tenha essa facilidade, eu não sei, mas eu queria escutar de vocês. Vocês chegaram a vivenciar alguma dificuldade da obtenção desse óleo ou não? Assim, a gente enfrentou, na verdade, aqui, Renata, algumas dificuldades, né? A questão do óleo foi apenas uma delas, né? Então, assim, como nós somos uma instituição que não nasce na comunidade da Mangueira, a gente chega à comunidade da Mangueira para a realização desse projeto, o primeiro desafio, sem sombra de dúvidas, é ganhar a confiança das pessoas, né? Quando a gente fala de uma comunidade, de uma favela, de uma periferia, a gente fala de um território que sofre diariamente múltiplas violências de formas distintas. Violência urbana, falta de saneamento básico, educação, o próprio acesso à moradia é muito complicado por vielas, por falta... Enfim, e uma das violências que é um pouco sistemática e que, felizmente, assim, a gente tem conseguido romper um pouco dessa visão, é que, normalmente, comunidades recebem muitas instituições ou projetos que prometem uma mudança de realidade, enfim, resultados, e muitas vezes esses projetos eles não entregam aquilo que foi prometido, comprometido, e isso, obviamente, gera também uma dificuldade para quem chega depois disso, porque são pessoas que já sofreram promessas não cumpridas. Então, por exemplo, ganhar essa confiança foi talvez o nosso primeiro grande desafio aqui dentro do território, porque a gente carregava junto da gente um histórico não nosso, um histórico negativo causado por outros movimentos, instituições que por aqui estiveram e que, infelizmente, não se comprometeram a entregar aquilo que prometeram em outros momentos. E o óleo, certamente, porque, assim, quando você imagina que o descarte incorreto do óleo faz parte da rotina da comunidade, das pessoas, e você tenta, de alguma maneira,
quebrar essa rotina, e a quebra da rotina é muito difícil, né? Para qualquer pessoa, para a gente, colocar uma rotina nova, uma rotina, tirar uma comida que talvez não faça tão bem, um refrigerante, um doce, a quebra da rotina é um desafio muito grande. E descartar o óleo de forma incorreta faz parte da rotina. Não porque eles queiram, porque não existe uma alternativa a isso. Quando a gente fala do óleo, a gente não está falando, por exemplo, do resíduo sólido, do lixo mesmo. Então, por exemplo, aqui na comunidade, o caminhão da Conlurb sobe até determinado nível do morro. A comunidade que mora mais acima tem que descer com o próprio resíduo, porque senão o resíduo fica dentro de casa. Então, o descarte do óleo era só mais um dos trabalhos, tantos que a comunidade tem que para vencer essas violências que elas sofrem, né? E o óleo, evidentemente, foi um desses. Então, a conscientização foi um trabalho difícil, mas a gente tinha do nosso lado um grande aliado, que é o sabão, né? Quando você tem um estímulo, uma troca, um sistema solidário, isso ajuda muito a quebra da rotina, porque a gente já viu aí diversos programas de coleta de óleo no sistema voluntário que tem aí anos e anos e anos de execução, e os números ficam muito abaixo desses que a gente apresentou para vocês. Em 9 meses, a gente tem aí 4 mil litros de óleo coletados, esses números são muito maiores do que a grande maioria de programas de coleta de óleo. Por quê? Porque a gente tem um passivo interessante, um ativo, né? Que é o produto. Então, o morador vem para a gente com o óleo, né? Que para ele é lixo, literalmente, é um problema, e ele leva para casa um produto de qualidade, um produto seguro e um produto que certamente comporia o gasto da família, da renda dele. Então, assim, como a gente teve, né, obviamente, o projeto ele foi estruturado para que o óleo nos fosse doado através de um sistema de troca, isso certamente facilitou também o nosso processo. Mas a barreira existia, ainda existe, ainda é um processo de ganho diário. A gente tem aqui uma comunidade de 18 mil habitantes, que infelizmente a gente não consegue chegar na comunidade como um todo, inclusive por uma questão de capacidade financeira, logística do Instituto. Mas, assim, é uma dificuldade que existe, mas que, felizmente, a gente vem rompendo essa barreira diariamente. E, para a gente, hoje, estar com essa quantidade de óleo de 4 mil litros coletados em menos de 9 meses, para a gente é motivo de muito orgulho. E aí, no início, a gente, dentro da nossa capacidade, né, dentro da nossa... Né, batemos de porta em porta, explicamos o projeto, levávamos cartaz, levávamos folder, explicávamos. Então, assim, houve todo esse trabalho de formiguinha lá no início para a gente chegar nesses números que nós temos hoje. Então, foi muito importante também. E é aquilo que você falou, né? Realmente, às vezes pegava óleo com uma garrafa que estava há anos parada, meses parada, porque realmente a pessoa guardava, já tinha essa consciência de não descartar, mas não sabia o que fazer. Então, exato. E ficava ali, né? Vai ficando na cozinha, vai ficando onde eles conseguem armazenar. Então, a gente teve todo esse trabalho realmente também que ajudou nessa quebra e nessa questão da confiança da comunidade com relação ao projeto e entendimento do projeto também. Perfeito. E eu acho que essa troca, né, esse trocar pelo sabão acaba despertando também o interesse, a curiosidade, né, ou então até a necessidade que acabou fomentando aí um pouco mais o projeto. E, Bruno, você falou das inúmeras violências, né, que a comunidade acaba sofrendo ali no dia a dia. O que é a lógica de regeneração territorial, né? O que isso significa na prática para esses moradores da Mangueira? Esse é um termo muito amplo, né? A gente poderia aqui passar algum tempo conversando sobre isso, mas para a gente é um tema muito central e caminha muito junto com a teoria da mudança que a gente tenta aplicar e conquistar diariamente aqui, né? Então, quando a gente tem aí um território, né, como a gente vem comentando, sofrido mesmo, machucado por motivos diferentes, você poder apresentar para o território, para as pessoas que moram aqui, uma alternativa de recuperação da dignidade, da cidadania, melhoria de qualidade de vida, impacto socioambiental positivo, apresentar uma alternativa, né, para essa realidade tão sofrida, isso para a gente é muito importante. Então, a gente tem aqui, né, a gente mencionou a questão da empregabilidade que a gente tem, que é um problema muito sério aqui dentro da comunidade, a nível, né, não só da comunidade da Mangueira, infelizmente, mas essa é uma realidade que assola as comunidades do Brasil afora. A gente tem aqui, isso para a gente também é motivo de muito orgulho, a diminuição dos extravasamentos e entupimentos das vias de esgoto, que isso é um problema muito grave para quem tem que conviver com isso. Então, uma chuva de média intensidade
9 meses atrás já transbordava as galerias, as valas, o sistema não tradicional de coleta, e obviamente que esse esgoto ele sai do subsolo e vem para a superfície, então as pessoas tinham que caminhar num dia de chuva em meio à água misturada com esgoto. Hoje, com a nossa ação, com a nossa atuação, isso diminuiu substancialmente, porque uma das coisas que essa nossa tecnologia consegue fazer é degradar e diminuir a camada de gordura das tubulações, por exemplo. Então, hoje, são tubulações que têm uma capacidade de vazão maior para dar a destinação, se não correta, mas pelo menos para evitar esse problema, né, do transbordamento, do entupimento. Então, essa questão da regeneração do território, ela acontece de várias formas, né? A gente tem pessoas hoje com menos índice de doenças de vinculação hídrica, como diarreia, pneumonias. São dados que a gente não tem acesso porque são dados sensíveis, que estão protegidos pela Lei de Proteção aos Dados, mas nas conversas informais, que é como acontece a grande comunicação aqui dentro do Morro, na comunidade, a gente acaba descobrindo das pessoas que trabalham com saúde aqui que, de fato, hoje o postinho de saúde ele sofre muito menos pressão causado por crianças com diarreia, com problemas relacionados à falta do tratamento de esgoto. Então, a regeneração do território é complexa, é um desafio de uma vida inteira, na verdade, né? Mas que, através dessa nossa ação, né, de formiguinha, do dia a dia, da transformação da realidade socioambiental, do ambiente, do social, a gente tem visto mas dados e uma mudança bem positiva nesse sentido. Perfeito. E o Brasil ainda tem milhões de pessoas sem acesso à coleta de esgoto, né? Essa é uma infeliz realidade que muitas pessoas vivenciam. De que forma tecnologias sociais descentralizadas, como essa, né, da OMIAE, elas podem atuar onde o poder público não chegou ainda? De fato, assim, essa quantidade de pessoas que você está dizendo, ela bate 50%. Então, é quase inaceitável você pensar que hoje no Brasil você tem metade da população sem acesso a um direito básico, né, que é o direito ao tratamento de esgoto. E, por consequência, a gente sabe o que acontece para as pessoas que convivem com essa realidade, né? Você tem um sistema de saúde muito mais pressionado, porque você tem pessoas mais doentes, qualidade de vida reduzida, e isso caminha muito junto, inclusive, com a questão do racismo ambiental, né? Então, são temas que caminham de lado a lado. E quando a gente leva isso para um contexto nacional, um país de dimensões continentais como é o Brasil, evidentemente que esse é um problema não simples de ser resolvido, né? Por questões técnicas de infraestrutura, de investimento, cidades com populações muito pequenas, isso tudo traz para esse tema um nível de complexidade muito difícil de ser resolvida. E essas alternativas, né, esses sistemas descentralizados, que é, por exemplo, o sistema OMIAE, ele combina muito com a possibilidade de mudança dessas realidades, né? Por exemplo, o projeto OMIAE ele foi desenhado para ele poder entrar e participar de qualquer realidade territorial. Então, hoje aqui na Mangueira, a gente tem uma população de 18 mil habitantes, mas se um município de 3.500 pessoas tiver interesse, a gente consegue levar o projeto para esses territórios e fazer as adaptações necessárias. O projeto OMIAE, por exemplo, ele pode ter o tamanho da necessidade a ser atendida. E mais do que isso, né, a gente transforma nessas tecnologias descentralizadas o próprio cidadão, o próprio morador, como um agente ativo da transformação da realidade. Isso pode parecer raso ou bobo no início, mas quando você tem, na integração da rotina da comunidade, o morador entendendo o papel dele e abraçando esses propósitos e ideias, a chance dessas ideias, desses projetos e dessas alternativas vingarem é muito maior do que se o morador for um agente passivo em relação a isso. Então, quando o morador ele se transforma no centro da transformação, a gente consegue fazer com que essas alternativas elas ganhem força dentro do território também. Não, perfeito. E, assim, se vocês pudessem explicar um pouquinho como que funciona todo esse processo, né? A gente está falando há um tempão, questão da coleta do óleo, a transformação, mas conta para a gente, né, um pouco mais em detalhes, como que esse processo de coleta de óleo ele acontece?
Tá, então, a gente tem algumas iniciativas. O próprio morador, ele pode vir até a nossa sede, a nossa ecofábrica, nos entregar esse óleo e já receber o sabão. A gente também tem o nosso contato, nós temos um número de WhatsApp, então a gente recebe ligações aí constantes, eu tenho óleo aqui, vocês podem recolher, a gente vai, porque muitas vezes não tem como a pessoa realmente trazer o óleo até aqui, né? É um peso, é um volume, então a gente vai até a casa do morador, a gente recolhe esse óleo. Temos alguns pontos também de coleta de apoio, inclusive na própria Universidade Federal Fluminense, nós temos em 3 unidades lá, em 3 campos, nós temos também pontos de coleta. Então, esse óleo, essa questão do óleo, ela é tanto a gente recebendo de forma direta, quanto a gente indo até o morador, para que a gente consiga realmente atender mais pessoas, capilarizar o projeto, para que outros possam conhecer o projeto. Então, é importante também que a gente não fique só aguardando que o óleo venha até a gente, porque a gente sabe que isso seria um problema, para a pessoa poder trazer, enfim, se deslocar. Então, a gente entra com essa questão também de ir até o morador, de ir até a pessoa interessada e buscar esse óleo e entregar o sabão, sempre nesse sistema de buscar o óleo e entregar o sabão. Uhum, perfeito. Vocês dois, né, acho que já mencionaram as questões positivas que esse projeto ele acaba trazendo, tanto para a saúde, né, quanto para o meio ambiente ali como um todo e o meio ambiente da comunidade. Vocês percebem também alguma mudança na autoestima das pessoas envolvidas? E eu acho que até para as mulheres, né, que passam a trabalhar, ter uma renda, ter um novo trabalho. Então, queria que você também escutar um pouquinho isso de vocês. As meninas que trabalham com a gente têm muito orgulho do projeto, isso é muito nítido. Inclusive, a gente também recebe, né, como eu falei, tem uma ONG aqui ao lado que faz atividades com crianças, com mulheres. Já trouxemos até aqui a nossa fábrica, porque a gente tem realmente uma fábrica. A gente tem aqui 3 andares, temos um laboratório, então tem microscópio, tem todo o aparato de um laboratório, temos a nossa parte de produção de sabão, temos a parte da filtragem do óleo. Então, a gente adaptou, como o Bruno falou, é um projeto também adaptável. Então, nós adaptamos aqui dentro de uma casa todos os espaços que nós precisaríamos para poder montar e ter esse projeto hoje em funcionamento. Então, a gente recebe aqui, né, crianças, enfim, e aí a gente vê o orgulho das meninas em falarem do projeto, elas falam do projeto, elas estão nas nossas redes sociais. Então, para elas, ver algo concreto que dá tendo resultado dentro da fábrica delas e que elas fazem, dentro da comunidade delas, e que elas fazem parte disso. Então, é nítido, assim, como elas têm prazer em estar aqui, como elas ajudam, elas realmente querem aprender cada vez mais, entender cada vez mais dos processos, para que elas possam estar divulgando até para os próprios familiares, amigos, enfim. Então, essa questão para elas é muito importante, assim, não é só a questão de estar empregadas, claro que isso é muito importante, obviamente, mas elas realmente têm muito orgulho da mudança que o projeto está fazendo dentro da comunidade e de fazer parte dessa mudança. Então, elas falam do projeto, elas divulgam, elas estão sempre aqui com a gente, então eu acho que isso é uma das coisas que é muito importante para a gente quanto coordenadores, enfim, quanto OMI, quanto ISE, de ver acontecer aqui dentro da comunidade da Mangueira. Perfeito. E, por um acaso, vocês têm algum apoio do poder público, né, como prefeitura, governo do estado, governo federal? Hoje o projeto OMI, né, ele faz parte desse guarda-chuva de projetos do Instituto Singular, né, e até o momento a gente está aí com 9 meses de operação, todos os recursos que foram investidos no projeto, eles fazem parte de investimento próprio do Instituto. Infelizmente, a gente ainda não conta com parcerias tanto público como privadas, né, na questão de financiamento e investimento, mas é um projeto em que a gente, né, como desenvolvedor, e o Instituto, como o grande apoiador desse desafio, a gente acredita tanto no projeto que a gente, né, está seguindo por contas próprias, porque a gente entende da valia do projeto, da capacidade que ele tem de modificar realidades, não só na Mangueira, mas aonde quer que a gente consiga levar essa alternativa. A gente entende que é questão de tempo até que a gente consiga, de fato, atrair o interesse, né, do poder público, dos parceiros privados, porque a mudança da realidade é um compromisso de todos, na verdade, né? Não é porque nós temos aí uma realidade de privilégio, de poder morar numa casa com acesso
a direitos básicos, com um pouco mais de segurança, de estrutura, que a gente abre mão ou que a gente não possua responsabilidade sobre o que acontece no nosso entorno, né? Então, acho que quando a gente consegue provar, através dos resultados que a gente tem tido aqui, da mudança da realidade que a gente vê acontecendo diariamente, a gente entende que os parceiros, em breve, se tudo der certo, vão entender que isso é importante e vão querer somar junto com a gente. Perfeito. Jéssica e Bruno, quais são os próximos passos, então, do Instituto Singular e desse projeto de vocês? Então, o nosso projeto aqui, na verdade, ele tem um objetivo que é mês a mês, né? Como a gente comentou agora mesmo, a gente não conta com apoio externo financeiro, né? Então, o primeiro desafio nosso é conseguir, através aí de muita engenharia dentro do Instituto, garantir a continuidade e a viabilidade do projeto. Como a gente mencionou, nada que é distribuído para a comunidade onera o morador, então tudo é feito de forma gratuita para o morador. Então, o Instituto ele absorve por completo 100% dos custos operacionais do projeto. Então, assim, a gente tem alguns objetivos, né? O primeiro, sem sombra de dúvida, que ajudaria muito a gente a inclusive, aumentar o nosso impacto positivo, é conseguir auxílio financeiro de parceiros, né? Parceiros externos, levar a oportunidade OMI, a solução OMI, para outros territórios, porque, infelizmente, a falta de tratamento de esgoto não é um privilégio, se é que a gente chama assim, da comunidade da Mangueira. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem só no Rio de Janeiro mais de 1.000 comunidades que vivem a mesma realidade. A gente está falando de milhões de pessoas só na cidade do Rio de Janeiro que convivem com essa realidade. Então, o segundo objetivo, talvez nosso, né, seria certamente levar isso para outros territórios, não só como Instituto Singular, mas poder levar para outras instituições, porque, obviamente, a gente também tem uma capacidade, né, limitada de operação, e essa tecnologia ela não foi criada para ser centralizada numa instituição, e sim disseminada ao máximo possível, porque essa é uma realidade que precisa ser mudada não só a nível de Rio de Janeiro, de Brasil, mas é uma realidade global. E se tudo der certo, né, a gente conseguir, de que certa forma, isso se transforme também numa política pública. Porque se o saneamento básico ele é uma política pública, e a gente tem falhado como administração pública, em que mais de 50% da população ainda não tem esse tratamento de esgoto realizado, que essas alternativas, né, descentralizadas de tratamento, seja a OMI, ou seja, outras alternativas, elas virem política pública mesmo, para que os municípios, os estados, tenham isso como possibilidades de melhorar e alterar a realidade dos seus territórios. Não, perfeito. Muito bacana. Muito bacana esse projeto de vocês, né? Além de ser bacana, interessante, ele é super importante para a melhoria da vida, né, da população de um modo geral e para a questão ambiental. E para a gente finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem aqui para a nossa audiência. Você quer? Eu gostaria de dizer que, assim, o que a gente gosta muito de falar com relação a esse projeto, ele não é... A gente fala sobre meio ambiente, sobre questão do sabão, mas ele é muito sobre pessoas, né? Então, assim, a gente está aqui quanto Instituto, né, quanto OMI, buscando trazer qualidade de vida, trazer dignidade. Então, a gente tem recebido um retorno muito bom aqui da comunidade, nós somos muito gratos por isso. E agradecer a oportunidade de falar do projeto, né? Nosso objetivo é quanto mais pessoas conhecerem o projeto, quem sabe a gente consegue chegar, né, no que o Bruno acabou de falar, uma política pública, de mudar a vida de outras pessoas que também convivem com a falta dessa necessidade básica. E acho que é isso, né, Bruno? Eu acho que assim, para quem está ouvindo a gente também, né, a gente tem aí como cidadão um grande desafio. A gente fala em combate à crise climática, a gente fala sobre sustentabilidade. Acho que hoje, a cada 10 palavras que na televisão aparece, sustentabilidade aparece em algum momento. Então, assim, a gente, como cidadão, a gente tem alguns desafios aí, né, para tentar mudar a realidade do planeta. A gente fala de crise climática, hoje a gente vê a ciência buscando alternativas para combater aquecimento global, sendo que a gente não está nem fazendo o dever de casa muitas vezes, né? Como é que desenvolve uma tecnologia inovadora para sequestro de carbono e a gente não está tratando o esgoto, que é um dos poluentes? Então, assim, existem aí
algumas questões que a gente precisa resolver, né? Mas eu acho que, assim, a ideia de tudo isso é dizer que é possível, sim, mudar, é possível criar ideias positivas, melhorar a vida das pessoas, não só a nossa, mas de quem está no nosso entorno. E num período aí, talvez, né, complicado que a gente tenha vivido nos últimos anos, também mostrar o poder da ciência e da educação como ferramenta de transformação de uma realidade, assim. Nada disso que a gente faz aqui seria possível se anos e anos não fossem gastos dentro da academia, dentro da universidade, com professores e alunos se dedicando ao desenvolvimento pessoal, mas também ao desenvolvimento do conhecimento e da educação no nosso país. E a gente vê aqui na nossa realidade, né, dentro daquilo que é possível, dentro do nosso território, a gente vê como a educação, como a possibilidade e a oportunidade, elas têm um poder assim de renovação, de energia, de vontade de viver e mostrar, né, que é possível sim, seguir em frente de forma melhor, de que todo mundo merece o seu lugar ao sol e que isso é possível. Assim, acho que é o que a gente faz aqui. Jéssica mencionou que esse projeto, né, não é de sabão, ele não é sobre saneamento, ele é sobre gente, ele é sobre quem sofre na pele os distratos da vida e do sistema, e acho que assim, estar aqui e poder estar falando com vocês é uma prova de que é sim possível mudar isso e mostrar para as pessoas, não só para essas que vivem essa realidade, mas para as pessoas que têm alguma capacidade, possibilidade de tentar também mudar essa realidade. Então, assim, é um senso de coletividade e de que, por mais que a gente tenha vivido aí no mundo, né, notícias ruins, é possível, sim, que cada um consiga, através do trabalho de formiguinha, melhorar o dia a dia e o mundo de certa forma. Perfeito. Jéssica, Bruno, muito obrigado, tá, pela presença de vocês. É muito bom conhecer projetos como esse. Parabéns por esse trabalho transformador aqui na sociedade. Obrigado, Renata. Se me permitir, eu quero, né, agradecer o espaço aqui. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso projeto, a gente está na rede social, a gente está no Instagram. O nosso arroba é OmiaieProjeto. Lá vai ter um pouquinho de cada, vão conhecer as meninas que fazem parte do projeto com a gente, vai poder conhecer um pouquinho dessa tecnologia que a gente faz aqui, o dia a dia da nossa fábrica. Então, assim, quem quiser conhecer um pouquinho mais, a fábrica também está de portas abertas, a gente está aqui na comunidade da Mangueira, a gente recebe visitas diárias, felizmente o projeto ele foi abraçado pela comunidade, não só da Mangueira, mas do entorno, a gente recebe muitas visitas de pessoas com curiosidade, que querem ajudar de alguma forma. Então, para quem tiver interesse, fica aí o nosso contato. E agradecer mais uma vez o espaço. Para a gente é muito importante esse tipo de possibilidade, porque a gente acredita muito no projeto e toda vez que a gente tem a oportunidade de levar um pouquinho mais adiante, né, para outras pessoas, a gente sempre fica muito feliz e muito agradecido. Maravilha. Eu que agradeço aí por vocês estarem, né, primeiro por se empenharem no projeto e por estarem compartilhando aqui conosco. Obrigado. Obrigada. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com Jéssica Delgado e Bruno Pierre sobre o projeto Omiaie e o uso da biorremediação para o saneamento na Mangueira. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Nos vemos na próxima semana.